Fala vasos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo uma atualização aqui para vocês do nosso sexto mês do ano de 2025, quantos livros eu já li e o porquê que eu leio bastante livro e pretendo aumentar essa carga de leitura cada vez mais. E aqui vocês estão vendo alguns livros que eu li até o momento e eu vou mostrar para vocês quais são eles e alguns aprendizados, alguns insights para que vocês entendam a importância da leitura, ok? E você pode estar se perguntando, Micael, o porquê que você lê tanto? Você é um cara que gosta de ler bastante. Apesar de eu não estar na categoria de leitores super rápido, caras que conseguem ler livro dentro de 2 horas, eu não estou nessa categoria, apesar de eu estar treinando para isso, mas o meu tipo de leitura preferida é parar, marcar cada ponto do livro, analisar, refletir a respeito e aplicar na minha vida. Então, quando eu estou lendo um livro, eu não tenho pressa para acabá-lo. Eu já entrei nessa de querer ler um livro rápido, mas aí o que acontece? Primeira coisa que você está o quê? Você está investindo o seu dinheiro que lhe custou o seu tempo, e o seu tempo significa o quê? A sua vida. Então, ou seja, você não precisa ter pressa para absorver o conteúdo do livro, porque o seu cérebro ele precisa de um tempo para criar caminhos neurais, ok? É essa a informação. Mas aí a resposta simples e objetiva é: eu leio para deixar de ser burro. Essa é a resposta. Sim, isso mesmo. Eu leio para deixar de ser burro, para deixar de ser tolo, assim como está escrito em Provérbios, que o tolo ele rejeita, ele odeia, ele amaldiçoa o conhecimento. E quando você é alguém tolo, portas se fecham para você. Esse que é o grande ponto, esse é o grande problema. No mundo a qual nós estamos, é preciso ter a plena consciência de que ser tolo não é bom, velho. O preço da ignorância é muito caro. Muito, muito, muito caro. Por exemplo, o último livro que eu li agora, acabei de ler ele essa semana, é esse aqui, ó, Nação Dopamina. Ele traz vários alertas referente a uso de opioides, alguns tipos de remédios, indústria farmacêutica, substâncias a qual nós não conhecemos e que quando a gente vai a um consultório, muitas das vezes você pega um cara recém-formado e o cara vai te prescrever um monte dessa substância. Muitas das vezes você ingere um monte de coisa sem nem saber a procedência disso, confiando em uma pessoa que comprou muitas das vezes um diploma. Entendeu? Essa é a realidade. E cada vez mais nós vemos que a nossa população, o povo em si, na verdade o planeta está doente, né? Mas falando de um modo específico, o povo brasileiro está doente, velho. O povo brasileiro está doente. A nossa população é uma população adoecida. As pessoas, elas sentem dor, elas fazem o quê? Toma remédio, toma comprimido. A primeira coisa, sentir dor, que elas fazem, não, vou tomar um remédio aqui. E aí, quando você vem com um assunto de relevância, falando, cara, preste atenção no que você vai tomar, você está botando uma bomba no teu corpo. Esse monte de enfermidade que você está tendo aí, muitas das vezes é desse uso desenfreado de remédio que você está fazendo. É normal você ver hoje jovens, homens e mulheres com ansiedade, depressão, tudo detonado. E você fala, cara, um dos indícios pode ser o uso excessivo de tela que está deixando você assim, e a pessoa tá nem aí. Aí o que ela faz? Não, eu vou no meu psiquiatra. Nada contra, tá? Até porque a pessoa estudou, se dedicou para isso. Só que o que eu estou falando é que a educação real, hoje em dia, você praticamente não encontra nesses núcleos de formação universitário. Essa é uma realidade. Por exemplo, eu faço a faculdade de mercado financeiro. A última coisa que você vai aprender é sobre o mercado financeiro. Você vai aprender sobre ética, que é muito importante, só que só são o quê? 4 aulas em torno de 10 aulas conceituais. A indicação de alguns vídeos, mas não aprofunda no tema a fundo. Empreendedorismo é algumas entrevistazinhas com empreendedores e tal, não é algo específico, mostrando como criar, como fazer, o que precisa, qual passo você vai dar. É diferente de um curso de internet que você compra e o cara pega na sua mão e fala, ó, você vai fazer isso e acabou. É diferente. Você aprende mais lendo livro, dependendo da área.
lendo o livro e fazendo o curso à parte do que propriamente na faculdade. Isso é um fato. Isso é um fato. Infelizmente, isso é real. É igual ao ensino médio. O cara sai do ensino sem saber nada. A maioria das pessoas sai da universidade sem saber bulhufas nenhuma. Existem um monte de pessoas que elas têm várias faculdades. E daí você vai conversar com o cara, não tem um assunto relevante. Como também conheço vários homens, inclusive eu sempre falo aqui, um dos meus professores, Kleber Paixão. O cara é fenomenal, fora da curva. Porque o cara ama o conhecimento. Mas você segue as redes sociais dele, é livro em cima de livro. É curso em cima de curso. E vai. E não para. É uma avalanche. Você pega outra referência para mim na área de questão de Bitcoin, criptomoeda. Renato 38. Tem opinião polêmica? Tem. Opinião polêmica demais. Mas fato é, você não pode negar o resultado do cara. Simples assim. E quando você começa a ler, você começa a aprender coisas que na faculdade não vai te ensinar. E isso é algo que me preocupa, porque eu observo muito as pessoas conversando. E o que eu mais vejo é pessoas, por exemplo, um exemplo, porque eu trabalho muito, né, eu trabalho nessa área, a área da saúde. A área da saúde. Tem muitos assuntos polêmicos na área da saúde, ok? Tem uma coisa aqui. Na área da saúde, a maioria do povo é o quê? É doente. A maioria do povo é doente. E o que acontece? Essas pessoas, muitas das vezes, principalmente mulheres, jovens, elas vão a consultórios médicos e chega lá, elas têm algum tipo de doença, aí, digamos, ansiedade e depressão. O médico fala, como é que você tá? Não, eu tô assim, tô assado, tá não sei o que, o médico, toma um remédio. Beleza, para poder controlar a sua ansiedade aí, vamos começar a dar algum estimulante. Mas como é que tá a sua rotina? Eu não tenho muita animação para isso. Toma um estimulante para poder você sentir mais à vontade, mais energia. Não tô conseguindo dormir. Tome mais um relaxante para poder você dormir. Cara, quando você vai ver e parar para escutar a conversa da maioria das pessoas, as pessoas jovens, pessoas tomam quantidades absurdas de remédios, quando que, se a pessoa parar e pensar, poxa vida, será que se eu fazer um exercício físico, eu consigo eliminar pelo menos metade desses meus problemas? Porque através da leitura nós compreendemos que se existisse uma pílula mágica contendo todos os remédios do mundo que fosse curar o corpo da pessoa, nós entendemos que o exercício físico é essa pílula. O exercício físico é essa pílula. Só que as pessoas, elas querem o quê? Elas querem solucionar um problema mental com uma atitude física. É o mesmo problema do que da bariátrica. Mesma coisa de cirurgias, de procedimentos, de redução de peso. O problema de você fazer esse tipo de cirurgia é que você não encontrou na sua mente, inclusive esse e outros livros mostram vários estudos que falam a respeito disso, isso é comprovado cientificamente. O problema de você estar acima do peso, na maioria das vezes, é porque a sua mente, ela não tem ferramentas necessárias de autocontrole. E se você pesquisar a fundo, você vai ver que existem opções. Uma das opções, dieta carnívora. Tem um grande amigo meu, Josué, que fala muito a respeito disso no canal dele, inclusive. Tá? E qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo com ele aqui e trazer para vocês, que ele fala muito a respeito, ele já fez isso aí. E realmente eu estou me aprofundando a respeito dessa dieta e tem muitos benefícios, inclusive para quem tem diabetes, meu amigo. É uma coisa absurda. Desincha o teu corpo inteiro. Desincha o seu corpo por inteiro. Então, quando você opta por fazer um procedimento estético na tentativa de resolver um problema mental, você está apenas retardando as consequências desse problema. Isso é só uma das coisas que nós citamos aqui pelo preço da ignorância. A mesma coisa é você acreditar tudo que você vê em jornal, em rede social. Então, quando eu começo a olhar para o mundo, eu começo a ver, escutar os assuntos, é só irrelevância. A maioria dos assuntos que predominam entre as pessoas é o quê? É gastar, 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 comer, 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 assistir, 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 fofocar, fofocar e fofocar. Entendeu? Quando eu olho para minha pessoa
e falo, Micael, realmente não vale a pena você pagar o preço de ser burro. Isso mesmo, tolo. Igual eu falo em Provérbios, alguém tolo. E realmente, eu ainda estou nesse caminho de tolice. Tá? Fazendo de tudo para poder sair disso aí. Caminho da burrice. Tem assuntos que o meu cérebro, ele não vai. Por exemplo, você bota conta de matemática para mim, trava tudo. E eu tenho que admitir, tenho que ter humildade suficiente para admitir que você é burro em matemática, velho. Você precisa sentar e estudar. Português. Micael, você não manja nada de português. Você é um tolo nesse assunto. Mas você tem que sentar e estudar. Se você sentar e estudar, você vai aprender. Igual o professor Clóvis de Barro fala, né? Você tem que ter o quê? O brio. Se alguém aprendeu sobre algo e colocou em um livro, você tem que ter pelo menos a capacidade de entender o que o cara quis falar e comunicar o que ele entendeu. O que ele entendeu, ele já colocou no livro. É só você entender o que ele está dizendo. E aí você precisa decodificar o que o cara já decodificou. Só que você vai decodificar na sua linguagem. Porque na maioria das vezes nos livros tem os relatos aqui, por mais simplificado que o autor muitas das vezes ele tente colocar, mas muitas das vezes são assuntos a qual nós nunca nos deparamos com esses assuntos. Por exemplo, gatilhos mentais. Eu nunca tinha parado na minha vida para poder estudar acerca de gatilhos mentais. Nunca tinha marketing, essas coisas, não. Só que daí quando eu comecei a ler o livro, meu cérebro foi se familiarizando. Entendeu? Então, ou seja, um assunto novo que eu comecei a aprender esse ano é o quê? Opções, derivativos, mercado futuros, mercado de opções. Cara, é um cenário maravilhoso, incrível, incrível. Só que é um assunto que complexo, que exige dedicação, atenção, foco e que exige também o quê? Tempo. Eu estou há 6 meses estudando isso, pouco a pouco, tal. Para você entender como que funciona essa questão de você ter um aprendizado, cada pessoa tem um tempo de aprendizado. Só que no meu caso principalmente envolvendo dinheiro. Eu preciso compreender a teoria ponto a ponto, pouco a pouco, e depois eu vou colocando dinheiro para testar. Eu estou chegando agora na fase de concluir todas as aulas do curso, que são em torno de 80 aulas. Mais de 1 hora de aula cada aula, tem aula de 2 horas. E aí agora que eu estou começando o quê? A criar conta na corretora, começar a colocar o dinheiro, fazer as movimentações. Então, ou seja, é um processo. Quando você não compreende, quando você não lê, e aí, de novo, a importância da leitura. Quando você não lê e você fica só em rede social, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, pior ainda, você fica condicionado a achar que o mundo é um fantástico mundo de Bob, que tudo é para o quê? Para ontem. A famosa o quê? Dopamina. Dopamina. O tempo inteiro, bombardeado de dopamina. Pum, 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 na cabeça. Dopamina em excesso, ela é uma droga. A dopamina em excesso, ela é uma droga. E nós estamos viciados nessa droga. Esse que é o problema, porque ela está em todo lugar. Todo lugar tem um estímulo excessivo. Não é que a dopamina é um problema, mas o excesso da dopamina está fazendo as pessoas ficarem o quê? Enfermas. E aí eu faço um link com o que eu aprendi nesse livro também, que é o quê? Regiões de pobre têm certos tipos de remédios diferentes das regiões de pessoas mais ricas. Existem vários estudos que mostram isso, e esse livro me traz apenas alguns. Outro ponto, quando você nasce em um ambiente pobre, ou seja, quando você nasce em uma realidade financeira pobre, a sua forma de comportamento, obviamente, vai ser totalmente diferente. Inclusive, tem vários estudos que mostram que a sua propensão a esperar por recompensas futuras, ela cai praticamente para zero. Porque você aprende a ser bombardeado o tempo inteiro através de engenharias sociais, de estímulos, de dopamina em excesso para que você queira tudo pro agora e se mantenha o quê? Na pobreza. E aí a tão esperada pergunta que Renato 38 sempre fala: o governo quer que você seja rico
inteligente e independente, ou quer que o seu filho seja pobre, burro e dependente? É a segunda opção. É a segunda opção. Diferente das pessoas que nascem em uma classe de pessoas ricas, essas pessoas diminuem drasticamente as condições ou as propensões delas terem ou serem usuárias de drogas, delas terem acesso a drogas, a serem pessoas viciadas. São probabilidades, porque são ambientes, obviamente, diferentes. São ambientes diferentes. Final de semana eu tive uma experiência que eu fui visitar alguns amigos e aí nós fomos em um bairro de periferia. E esse bairro de periferia, daqui do estado onde nós moramos, cara, quando nós chegamos, tinha um bairro de um pouco de classe alta e escondido tinha favela. Quando nós entramos na favela, o que mais tinha era cracudo no meio da rua. E literalmente é assustador, meu irmão. É assustador, assustador. E aí quando você começa a ler e você começa a aprofundar, você também entende que existe um mecanismo de ferramenta que pessoas que têm muito dinheiro manipulam esse movimento dessas pessoas que utilizam de droga. Eles utilizam de ferramentas para valorizar e desvalorizar em outras áreas e assim eles poderem fazer o quê? Dinheiro. Dinheiro em cima disso. Tá entendendo? Porque ninguém quer morar no lugar onde ele acorda de manhã, tem um cara fazendo as necessidades básicas na porta dele. Se ele deixar o portão, o cara vai entrar e levar tudo que ele tem. Ninguém quer. Só que se o cara tiver um meio para que ele possa comprar a casa dos sonhos dele pela metade do preço, e se ele tiver essa ferramenta, e essa ferramenta utiliza desse tipo de gente nessa situação, esse cara vai utilizar. E existe um mercado absurdo para esse tipo de coisa. Não só esse tipo de coisa. Assim como cabelo, como olho, como pessoas, e uma série de coisas, como sangue, como órgãos, tudo, meu irmão. Existe mercado para tudo. E aí, quando você começa a ler, você começa a se aprofundar, você começa a ter acesso ao conhecimento. E você, muitas das vezes, começa a tomar cuidado com o que você vai ver, com o que você vai ingerir, com o que você vai consumir, porque você sabe o que está por trás daquilo ali. E por mais que você não saiba, mas você tem o quê? A suspeita. Só que a maioria das pessoas, por estarem o quê? Entretida com essa cortina de fumaça do dia a dia, de viver no automático, as pessoas acabam pagando um preço muito alto. E é o preço da ignorância. É o preço da ignorância. Então, apresentando para vocês aqui, li As Lições de Ludwig von Mises, aprendendo sobre economia austríaca, a verdadeira economia. Depois, Em Nome do Povo, do Bruno Perini, aprendendo sobre como que funciona a realidade do dinheiro e aprofundando um pouco mais nesse tema para entender o que o governo faz com o nosso dinheiro e acaba empobrecendo a população que segura a moeda do governo. Depois, li esse livro aqui do Mário Sérgio Cortella, onde ele fala acerca de ambiente corporativo, ok? Ele mostra alguns pontos bastante interessantes que eu não fazia ideia, como por exemplo de que um funcionário, geralmente depois de 2 anos numa função, ele acaba muitas das vezes acostumando naquela rotina e às vezes o rendimento dele cai. E ele oferece uma solução que é você mudar esse funcionário de função para que ele possa começar a render novamente. Porque quando o nosso corpo ele acostuma, muitas das vezes acontece N situações, e eu vivo isso na prática, existem N situações que faz você olhar e falar, cara, eu não quero ficar aqui por muito tempo, não vale a pena você ficar se matando aqui, porque muitas das vezes você de fato não é reconhecido, isso é fato. Você não é reconhecido e existem vários fatores para que isso possa acontecer. Então, geralmente, quem trabalha muito, na maioria das vezes no ambiente de empresa, é sugado por as pessoas que não trabalham. E isso é prejudicial e ele traz soluções maravilhosas para que a gente possa aprender a lidar com isso. Outro livro que eu li, A Ciência de Ficar Rico. Confesso que eu esperava mais desse livro, recebi algumas recomendações, eu esperava mais desse livro, mas é um livro assim que tem livros melhores, tá? Ele trata de um assunto acerca de você pensar positivo, enxergar o que você quer para o futuro e tal.
Só que é muito raso os assuntos do livro, é muito raso. Não adentra com profundidade e tem alguns questionamentos muito fracos, inclusive. Então, é um livro assim que eu particularmente não fiquei muito fã, sendo bem sincero. Outro livro que eu li, esse aqui eu gostei bastante porque ele é simples e objetivo. Ele mostra para você exemplos que você pode utilizar na prática de como chamar a atenção, tanto para vender, para ganhar clique, para enviar e-mail, para conectar com as pessoas. Então, ou seja, é um livro de poucas páginas que você consegue absorver o conteúdo de maneira simples, rápida e efetiva. Maravilhoso. Super indico, inclusive. E esse livro, vou fazer a releitura dele porque eu achei fenomenal. Depois, esse aqui. Fique Rico Operando Opções. Foi mais para poder eu entender como que funciona o mercado de opções derivativas, saber a questão de call, de put, trava de alta, trava de baixa, saber qual que é a dinâmica desse mercado. E aí começar a criar caminhos neurais para poder se familiarizar com esse assunto que é complexo. Outro livro, Teologia de Apocalipse. Eu nunca tinha lido um livro mais técnico, né? Igual esse aqui, do Richard Dawkins, mas gostei bastante e tem uma profundidade maravilhosa, assim, um início para que a gente comece a aprender acerca de teologia, o que o livro de Apocalipse quer dizer. Então é toda uma mensagem codificada, uma mensagem simbólica que nós vamos abrindo a nossa mente ao ler. Surreal, incrível. Próximo livro é Conhecendo o Deus Trino, de Tim Chester, um livro muito bom, tem vários detalhes acerca da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus cristão, e aprendi bastante. É um livro maravilhoso que você começa a aprofundar dentro do tema teológico. Achei maravilhoso. Próximo livro, Livro dos Mártires. Esse livro me fez chorar em vários momentos, viu? Livro que mostra a trajetória de pessoas que estão dispostas a partir para outra vida sem pensar duas vezes por defenderem o nome de Jesus. Surreal. Surreal. Homens e mulheres de honra, de coragem, inspiradores. A história é surreal demais. Então, foi um livro assim que serviu de grande edificação para mim. Então, nesses primeiros 6 meses de 2025, eu li 10 livros. E estou lendo mais alguns agora. Esses 10, mais as Sagradas Escrituras, e que eu sempre leio calmamente, e é um livro que eu não tenho pressa para ler, que é as Sagradas Escrituras. Então eu vou lendo, refletindo, rabiscando, pensando, imaginando o cenário. É um livro que eu não tenho pressa, porque quanto mais você lê a Sagrada Escritura, mais você é transformado na semelhança de Jesus, tá certo? É um livro maravilhoso. Então eu leio, mais uma vez, para deixar de ser alguém burro, ok? Porque eu não quero pagar o preço da ignorância. Não quero. E convido você a começar a ler, nem que seja uma linha por dia. Uma linha, uma página por dia de um livro. E eu lhe garanto que vai transformar a sua vida. Literalmente. Literalmente. A leitura vai transformar a sua vida, assim como está transformando a minha vida, ok? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Nós temos uma meta de alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Será uma honra receber cada um de vocês aqui. Vim para um amigo seu mais próximo e até o próximo vídeo. Tamo junto, vasos!